Muitas vezes nos escondemos atrás das nossas dificuldades e deixamos a vida passar por medo de ser o diferente da turma. Mas essa realidade dolorida não faz parte da vida do Emerson Galli, que desde pequeno é surdo, mas tem uma força e uma coragem surpreendente. Emerson é o primeiro arquiteto e urbanista do Rio Grande do Sul formado pela URI e ganhador do prêmio IAB pelo projeto de conclusão de curso. Hoje ele esteve aqui na TV Erechim acompanhado da sua mãe e também intérprete de Libras, Vera Galli, nos contando sobre as dificuldades de ser surdo e também de correr atrás dos próprios sonhos. Acompanhe. E a gente inicia esta segunda-feira tocando num assunto muito importante, uma realidade em todo o nosso país. Pessoas com surdez e que também têm dificuldade na fala. E hoje, para falar sobre este assunto, nós vamos enfocar um jovem que desde pequeno é surdo e tem dificuldades na fala, mas que nos dá um grande exemplo de superação. Eu estou falando do Emerson Rafael Galli, que é arquiteto e urbanista formado pela nossa URI Erechim, e ele ganhou o prêmio IAB pelo projeto de conclusão de curso. Veja bem, é um curso totalmente técnico, difícil, e ele se desafiou, foi lá e fez diferente. E acompanhado da sua mãe, a Vera Galli, que é conhecida de todos nós, é professora de Libras, e está aqui hoje para nos ajudar neste grande desafio. Porque eu já tenho 15 anos de profissão aqui na TV Erechim como jornalista, mas é a primeira vez que eu faço uma entrevista deste nível. E ela vem com o objetivo de mostrar para toda a sociedade que todos nós podemos, tendo algum problema ou não tendo, a gente pode se desafiar quando a gente tem força de vontade. E o Emerson nos ensina justamente isso, que não existe não para nada nessa vida. Bem-vindos à TV Erechim. Bom dia, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz, para apresentar a vocês um pouco da minha vida e também como é ser surdo e ser um arquiteto. Vera, é um prazer também ter você aqui conosco, você que é uma grande amiga de longa data. Muito obrigada primeiro, pelo convite, Sandra, a gente fica muito feliz e eu, enquanto mãe, mais feliz ainda por poder mostrar um pouco, da história do meu filho, o Emerson. Pois é, Vera, eu vou começar falando um pouquinho contigo, até para as pessoas entenderem aonde a gente quer chegar. O Emerson, ele é surdo e mudo desde criança. Como é que foi a educação dele, a preparação, não somente para os estudos, mas também para estar com outras crianças, conviver na sociedade? Bom, Sandra, em primeiro a gente vai esclarecer o quê? Uma palavra que nós precisamos tirar do nosso dicionário, que é referente ao surdo mudo. Por quê? Tem uma grande diferença. O surdo, o problema dele é somente a audição. Então, ele não fala porque ele não tem a concepção do ouvir. O mudo é um problema, vamos dizer assim, das cordas vocais. Então, é muito diferente, é só surdo. Hoje a gente refere-se à pessoa com deficiência. Começar falando do Emerson. Como a gente descobriu a surdez do Emerson? Ele tinha 1 ano e 2 meses, numa consulta rápida lá com o doutor João, que é otorrino, que ele descobriu que o Emerson era surdo. Meu Deus, no começo foi muito, mas muito difícil. Porque há 25 anos atrás, a gente não tinha conhecimento nenhum relacionado à surdez. Nada. Então a gente pensava assim, tanto eu quanto o pai dele, como que vai ser o futuro? Será que a gente ia esconder o Emerson em casa? Como? Eu lembro assim de passagens, do pai, do Emerson, por exemplo, sair chorando daqui, chorava daqui até outra cidade, preocupado, desesperado. Eu estudava até as madrugadas para saber como que a gente ia poder apoiar. Por quê, Sandra? A responsabilidade dos filhos, ele não é da escola.
ele não é do governo, ele é da família. E graças a Deus toda a minha família apoiou o Emerson, desde que ele nasceu, desde que a gente descobriu a surdez dele. Todos da minha família apoiaram. Então a gente começou o quê? A fazer cursos de Libras, né? A entender como que era o funcionamento da mente de um surdo. Então, por isso, o objetivo que o Emerson escolheu para a vida dele, ele sempre teve o apoio do pai e da mãe e da família. Sempre. Porque a gente sempre acreditou nele, na capacidade e no potencial dele. Mas se não fosse a força de vontade dele, hoje nada estaria acontecendo. Todos os méritos são do Emerson. Emerson, como é que foi para ti começar a brincar com outras crianças? A vontade, às vezes, de que eles te entendessem o que tu queria dizer, mas a criança, por ser criança, não entende. Como é que era essa convivência? Bom, no começo, né, na minha primeira escola, nós tínhamos um grupo que era somente de surdos. Tá? E ali a gente fazia nossas libras e estudávamos. Mas nós tínhamos, claro, amigos ouvintes, que eram vizinhos, que convidavam para brincar, mostravam, né? Então, eu experimentava essa troca também. Nós tínhamos o contato. Eu tenho um amigo também. Eu tenho também um amigo, né, que hoje é um jogador profissional, o Tarek Bosquete, que a gente morava de vizinho, né, de vizinhos, e ele sempre ia jogar futebol, vocês dois, né, que eram pequenininhos, e também junto com a vovó, né, a vovó que jogava com vocês. E ele era ouvinte, né, então ele sempre, vamos jogar, vamos brincar. E também, né, a mãe do Tarek também sempre foi muito minha amiga. Emerson, como foi para você, que é surdo, começar a frequentar a escola sem o convívio com o pai e a mãe, estar com um monte de alunos que falam muito, que gritam muito nos primeiros anos de escola? Então, quando eu comecei, né, a participar da sala, o nosso grupo todo era de surdos, nós não tínhamos ouvintes. Nós começamos, né, pelo básico, brincadeira, aprendendo muito, e Libras também. Depois, eu também ensinava os nossos coleguinhas lá, que eram ouvintes. Depois, no 5º ano, é que a gente inclui com os outros alunos ouvintes. Nós tínhamos um grupo de 5 alunos surdos, que era muito legal. Nós tínhamos intérprete, nós tínhamos a professora ouvinte também. E depois, quando a gente ingressou, né, no 5º até o 8º, lá no Santo Agostinho, nós tínhamos um professor intérprete. Depois, no ensino médio, também nós sempre tivemos um professor intérprete em sala de aula. Esse professor intérprete, Vera, o município colocava à disposição ou era uma responsabilidade de pai e mãe de ter esse intérprete? Como é que funciona essa questão, até para esclarecimento? Bom, deixa eu esclarecer. Primeiro, né, que quando o Emerson começou a estudar na classe especial, que tinha 5 colegas que eram surdos. Mais, né, tinha mais. Depois no 5º que eles incluem, né, na 5ª série. Bom, sendo uma escola estadual, é responsabilidade do governo pagar. Certo. É um profissional. Às vezes as pessoas pensam, o intérprete é um professor de apoio. Não, o intérprete não é professor de apoio, né? Até porque para você trabalhar como intérprete, você precisa ter uma faculdade, principalmente a pedagogia, certo. Tanto que a minha primeira faculdade foi pedagogia, né? Aliás, primeiro eu fiz o curso de Libras na URI, né? Depois eu fiz a pedagogia na URI, por isso que eu falo que eu sou a cria da URI. Depois eu fui fazer pós, eu tenho 2 pós em Libras. Depois eu fiz o curso de História, também a pós em História.
e tenho também a pós em docência. E hoje também, graças ao bom Deus, eu sou professora de Libras do curso de Medicina da URI. Então, para você trabalhar com o surdo, você precisa ter um curso. Você precisa entender como que é o andamento de uma sala de aula. Porque, na verdade, a responsabilidade de ensinar é do professor. Mas aí que entra a dificuldade, né? Como que o professor vai ensinar Libras? Se ele não está preparado, né? Como? E depois tem a universidade também. E para você trabalhar e interpretar para um surdo na universidade, você precisa ter um curso superior. Então, nós, intérpretes, tanto eu quanto a prof. Aline, a prof. Anne, que somos eu falo das três, né, que nós somos as três, né, da URI também. Mas não é o pai ou a mãe que vai lá e paga, porque nós somos profissionais. Nós somos contratados por uma empresa, que ou seja, o governo do estado e também a universidade. Tem carência de profissionais de Libras no mercado? Tem. Tem e muito. Eu vou te dar um exemplo. O profissional de Libras, né, nós temos lei. Nós temos lei. Nós deveríamos ter um profissional de Libras em qualquer espaço. Por exemplo, se eu levar o Emerson para o hospital, eu vou ter um intérprete, o médico vai saber? Não, mas aí eu quero te perguntar, será que o surdo ele precisa ser dependente sempre de alguma pessoa da família, de algum intérprete? Falta profissionais. E também falta eu querer, né? Eu querer de verdade ser um profissional. Ou eu me formei e eu parei. Não. Eu preciso me formar e continuar os meus estudos. Assim como o Emerson está fazendo. Certo. Quando a gente fala de acessibilidade, qual é a tua maior dificuldade, Emerson? Por isso, né, o meu projeto de TCC foi sobre a acessibilidade, porque eu percebo, né, o quanto é difícil. No hospital não tem bombeiro, não tem polícia, não tem supermercado, não tem, por exemplo, o surdo vai num hospital e como? Né? Eu precisava conversar, né? Não tem. O médico, olha, eu queria conversar, eu queria contar os meus problemas, mas é difícil porque nós temos limitações, né? Então, você tem que estar sempre acompanhado de um intérprete para explicar, porque às vezes também a comunicação não é assim tão clara e a medicação pode ser, nós podemos ter uma medicação errada, né? Então, dentro, né? Nós precisaríamos ter um intérprete em qualquer lugar. Nós precisamos ter essa acessibilidade, não essa falta de comunicação. Olha, eu quero ter minhas coisas particulares, eu não quero ser dependente sempre. Por exemplo, como é que eu vou ligar para um local? Não posso? Como que eu vou explicar? É muito difícil, porque está sempre acompanhando com alguém da família, e às vezes alguém da família não tem essa disponibilidade, né? Por exemplo, a minha família, sabe, a minha mãe é uma profissional, sempre vai me acompanhar. Às vezes eu vou sozinho, mas a pessoa, o médico já me conhece, né? Agora, por exemplo, se eu for sozinho antes num local para anotar, eu vou ter que ficar escrevendo? O médico vai ter que responder o que eu preciso num papel? Mas se o médico já me conhece há tempo, poderia melhorar também, né? Eu não precisaria de ter um intérprete junto o tempo todo. Pois é, e aí a gente também entra naquela coisa assim de que muitas vezes a gente se acha coitadinho, que não é suficiente para fazer alguma coisa. E você passou num vestibular de arquitetura, mostrou que pode,
e entrou numa profissão que é totalmente dependente de contato. Como é que foi para ti escolher arquitetura e agora profissional formado? Eu lembro, né, no começo, né, que eu fiz o vestibular, eu pensava, eu vou sim, eu sou capaz, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho capacidade. Aí nós éramos num grupo de 7, né? 7 estudantes fizemos o vestibular. Vamos lá, vamos lá. A resposta, só eu fui aprovado, eu consegui. E eu sabia, eu estudei muito, eu era capaz. Ah, não é porque eu sou surdo, eu sou... Né? Eu não era... Eu posso ler, eu sei ler, é claro. Claro que tem coisas que são difíceis, mas eu nunca pensei em desistir. Eu consegui. Quando eu passei, nossa, eu fiquei muito emocionado, muito feliz, eu me esforcei muito, eu estudei. Meu Deus, até que eu consegui me formar em arquitetura, eu nunca pensei em desistir, mas é sim, é muito difícil. Vera, quem é que começou a faculdade junto com ele? Porque alguém teve que começar, né? Bom, essa é uma pergunta bem legal, né? Quem que começou comigo? Eu precisava de uma intérprete, né? Então a universidade contratou, nós fizemos todos os anos, mas era para ser a Annelise. A Annelise engravidou, então quem foi minha intérprete? Quem foi minha intérprete foi a minha mãe. Nós ficamos o primeiro semestre juntos, né? Foi muito difícil, porque alguns professores do curso, né, não tinham experiência, né, com uma pessoa surda dentro da faculdade. Os professores ficaram muito preocupados também, eles não sabiam qual é a responsabilidade do intérprete, porque o intérprete é interpretar aquilo que o professor fala, tá? Mas a responsabilidade do ensinar é do professor. Tá? A mamãe ficou somente um semestre comigo, depois do primeiro semestre, né, passou lá para o Campus 1. Então, depois do primeiro semestre, minha mãe foi lá para o Campus 1 acompanhar uma outra colega surda, e eu continuei, né, aí precisava alguém para substituir a minha mãe. Quem que foi, então? A minha mamãe foi lá para o Campus 1, né? E a Prof. Aline, né? Vamos falar também da Prof. Aline, que foi muito importante, né? A Prof. Aline, que é a intérprete, que ficou com o Emerson todos esses anos, né? Quase também se formou. E quem que esteve junto com você no fim? No fim? Nas últimas semanas, quem esteve? Bom, nos últimos... Volta a intérprete, a minha mãe. Porque a intérprete dele precisou se afastar, né, por motivos de doença. Então, eu sempre falo que tem algumas coisas que são, que é o desígnio de Deus, porque no primeiro semestre foi muito difícil. De verdade, assim como o Emerson sinalizou, né, os professores eles não entendiam qual era a responsabilidade do profissional intérprete. Né? Então, foi muito difícil, falta de experiência, mas a gente começou a conversar, começou a explicar o que era melhor, que o professor não pode estar de costa para o surdo, né? Então, foi indo, até o Emerson se formar. Que também a professora orientadora, né? A Prof. Kelly, tem sinal a Prof. Kelly? A Prof. Kelly, né? Que foi a orientadora dele, do TCC, que ele fez... Qual foi a tua nota no TCC? Minha nota foi 10. Poxa! E o Emerson é o primeiro surdo a se formar em arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul. Essa informação procede? Sim, eu sou o primeiro surdo, né? De todas as pesquisas que a gente fez, né? Eu posso mostrar a minha capacidade, eu consegui mostrar a minha capacidade para que as pessoas percebam, por exemplo, que o surdo ele pode ter capacidade, pode se formar em qualquer profissão. Ele não precisa ser somente professor de alunos surdos.
Agora, ó, eu me formei e o meu foco agora eu já iniciei também a pós-graduação na PUC, né? Na PUC de Porto Alegre, né? E o principal assunto, né, é a neurociência, né? Eu estou pesquisando, o meu foco é a neurociência. Pois é, e intérprete em universidades hoje é uma deficiência? Por exemplo, na PUC, você vai ter esse suporte? Como é que vai funcionar para você continuar evoluindo profissionalmente? Bem difícil mesmo. Eu procurei uma universidade, né, por exemplo, que tivesse, né? Eu queria até tentar a UNO-RITER também, mas não tem. Como eu vou fazer à distância, né? E também muitas faculdades não têm legenda. Agora, a PUC tem legenda, mas precisava ter, né, um intérprete ao lado, né? Ou também gravado junto, né, com as aulas. Então, como é que vai acontecer? Não tem intérprete, ok, tem a legenda, eu vou lendo. Depois, se qualquer eu tiver dúvida, né, eu vou pedir para a minha mãe que me acompanhe, que me conte, me fale qual é o significado destas palavras. Emerson, fala para mim um pouquinho sobre o Prêmio IAB pelo projeto de conclusão de curso. Como foi isso? Bom, eu lembro, nossa, algumas coisas, eu estava sentado esperando, nossa, eu estava muito nervoso, né? Mas antes eu esperei, eu vi a minha nota do meu TCC, eu esperei uma semana. Quando eu vi que era 10, eu avisei toda a minha família, fiquei muito feliz, muito emocionado. Olha, eu mereço porque eu me esforcei, eu sou surdo, mas eu me esforcei, eu tenho capacidade. Depois, né, quando a gente estava lá na formatura, chamaram 2 pessoas. Ai, meu Deus, eu estava muito nervoso. Meu nome, quando disseram o Emerson, meu Deus, eu levantei, né? Eu encontrei, recebi o meu certificado. Eu fiquei muito feliz, eu nunca imaginava. Obrigada a Deus, obrigada à família, porque eu consegui. Eu mostrei a todos que eu tenho capacidade, sim. Você nos deu um grande exemplo aí que todo mundo pode. Porém, ainda precisamos melhorar a questão da inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho, nas universidades, na vida social, como uma pessoa normal, porque você é uma pessoa normal. Tu sente essa falta hoje de inclusão, até mesmo de repente para assistir um filme ou ler um livro? Ok. Quando eu comecei... Ok, quando eu comecei a estudar, né, a responsabilidade e a ajuda toda, o incentivo todo foi da minha família. A educação foi a minha família que me deu e eu fui me esforçando, né? E eu sabia que eu ia conseguir porque eu me esforçava. Porque também, ó, olha só, o surdo, ele é visual, né? Totalmente visual. A minha família sempre me ensinou e eu ia copiando, eu ia fazendo. Agora eu estou fazendo pós, eu quero fazer mestrado e também vou fazer um doutorado. Mas tem lugares sim que falta muita acessibilidade. No cinema, por exemplo, a gente vai no cinema, não tem legenda. Aí como vai assistir o filme? Ou no filme, né? Nos filmes que tem um intérprete, né? Não tem. É muito raro ter. E aí, como é que você vai acompanhar os dois ao mesmo tempo? É diferente, é difícil. Por exemplo, eu e meu namorado, a gente vai no cinema quando tem legenda. Também, né, nos apps, por exemplo... sim, quando ele está falando de novo do filme. Tu tem que ficar olhando, tu perde muita coisa, né? E quanto à leitura? Então, o surdo, às vezes é difícil ler. Não, desculpa. Ele tem capacidade de ler. Agora, quando tem umas palavras que são muito difíceis, vá lá, procure, tem o Google, procura. Se não tem uma pessoa para, né, estar te apoiando e interpretando. Porque a palavra do português, às vezes, para o surdo é diferente. E com a idade, né, você vai estudando e vai tendo a concepção das palavras no entendimento delas.
partir de agora você é um profissional no mercado de trabalho como qualquer outro, não tem nada que te diferencia de ninguém. Como vai ser o teu contato com o cliente para explicar um projeto? É um desafio grande, tanto para o cliente que vai te contratar, como para você. Explica para a gente como vai ser isso. É verdade. Por exemplo, eu fiz estágio, né? Já fiz vários estágios. Fiz 2 anos de estágio também. O que eu preciso no projeto? A pessoa, vai ler, vai entender, né? E eu vou ter que ter uma pessoa... Vou ter que ter uma pessoa junto? O surdo, né? Eu, por exemplo, como profissional... podemos conversar por mensagem, pelo WhatsApp. Eu já fiz um projeto, aliás, fiz vários projetos normal, só conversando pelo WhatsApp. Mostrando, né? Passo a passo, vou explicando. Mas eu preciso, por exemplo, combino na reunião, eu vou ter um intérprete junto. E depois eu vou conversando com o meu cliente. Vou mostrando as imagens, bem normal. Penso eu, normal. Vera, você como mãe de um adolescente, um jovem surdo, bate aquele medo de ver ele saindo para o mercado de trabalho, saindo para a vida, para muitos momentos que você não vai estar junto aí para socorrê-lo quando precisar? É difícil, né? É difícil quando a gente pensa que um filho vai bater asa, né? E vai voar. Para qualquer e mãe. vai querer, por exemplo, vou trocar de cidade, vou estudar, vou fazer um doutorado no outro país. E a mamãe não vai estar junto? É difícil. Mas desculpa. Eu sempre motivei o Emerson ao quê? A ser livre, a ser independente. Ele não pode estar dependendo das pessoas sempre. Não pode ser dependente da mamãe sempre. Precisa, tu já mostrou o teu valor. Precisa, vai. Troca de cidade, troca de país, porque eu sei da tua capacidade. Vai. E Deus vai junto. Outros amigos que também são surdos, como é o contato, a motivação, o exemplo que tu passa para eles? Porque alguns acham que não podem e você mostrou que pode, então você é um grande exemplo também para os outros surdos. O ouvinte acha, por exemplo, que nós somos coitados. Por isso, mas o que falta? Falta conhecimento da sociedade. Nós somos surdos, nós somos capazes, sim. Nós ultrapassamos barreiras. Você pode se formar em qualquer curso que você quiser, pode ser arquiteto. Tem várias processos. Tem que abrir mais a tua mente, ter conhecimento. Não é só surdo, é do cadeirante, é do deficiente físico, né? Nós temos que ter, nós temos várias deficiências. Mas tem um grupo na cidade que é tudo fechado, né? Falta tudo, falta incentivo para o surdo também. Falta acessibilidade, é difícil uma cidade assim. Mas precisa, sabe o quê? Enfrentar. Bom, Vera, hoje a gente fez essa entrevista aqui justamente para mostrar para as pessoas de que a gente é capaz. E o Emerson é um grande exemplo para todos nós de que nós somos sim capazes. Que não é por ser surdo, por faltar uma perna, por faltar um braço, por não ter condição financeira que a gente não pode ir e fazer. Então, Emerson, hoje você nos dá um grande exemplo, você mostra não só para Erechim, mas para todo o nosso estado e cidades vizinhas, estados vizinhos, que é possível. A mensagem que você queria passar, de repente até involuntariamente, não para ter destaque, mas para conhecimento, você está conseguindo passar. Temos sim em Erechim um arquiteto surdo, mas que tem grande capacidade de entender a necessidade real do cliente.
E também temos uma mãe dedicada, experiente aí, que está correndo atrás junto com o filho, estudou, cada vez mais se profissionalizou, justamente para mostrar que a acessibilidade é importante para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Então, parabéns para vocês dois por este grande desafio e por este exemplo que vocês nos dão hoje e vão continuar nos dando. Muito obrigada por essa entrevista. É muito importante a gente mostrar a capacidade do surdo. Que bom que eu possa ser um exemplo, né? Se você acha que é difícil, desiste não. Tenta, abra. Vai tentando, você sabe. Eu sei que é difícil, não tem intérprete, falta várias coisas, mas te esforça. Nunca desista, nunca desista. Mostra o teu valor. Muito obrigada para a minha família que me incentivou sempre. Eu quero fazer a minha pós e muito obrigada, Sandra. Vera, eu também quero te agradecer, a gente já se conhece há alguns anos, eu sei o quanto tu és uma mulher batalhadora e para frente, além do teu tempo em muitas questões. Parabéns por ser essa mulher que nos inspira, que nos dá exemplo e que mostra que qualquer dificuldade pode ser vencida. Você nos mostra isso todos os dias e tem feito um trabalho muito importante aí com outros surdos. Eu é que agradeço, né, por esse momento, por essa oportunidade que vai ser única nas nossas vidas, né? A gente conseguir mostrar, né, qual é a importância da pessoa surda e qual é o valor. Eu tenho muito, 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 muito orgulho de ser uma mãe de surdo. Não por eu ser uma mãe especial, mas por ter um filho que é especial porque consegue mostrar e dar exemplo às outras pessoas. Muito obrigada. Que sejamos pessoas de exemplo, dentro das nossas casas e fora dela também.